para sermos... Mas agora, escolher é rejeitar. Hã? Escolher é rejeitar. Com certeza. Vamos então aqui passar portanto, à comunicação a seguinte. Vernay e António Telmo, com diálogo sobre Camões. Pedro Martins, passo então. Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, quero agradecer às entidades promotoras deste Congresso, na pessoa do Renato Epifânio, o convite que me fizeram para estar aqui hoje. Eu devo dizer que estava um pouco apreensivo quando equacionei vir aqui falar sobre este tema, porque num colóquio, num congresso comemorativo, uma figura, seja ela qual for, uma figura relevante, independentemente daquilo que possamos pensar dela, é sempre conveniente tentar falar sem mácula, e neste caso seria difícil. Depois de ouvir o Renato Epifânio, fiquei um pouco mais tranquilo, porque depois de ouvirmos a lição do José Marinho, que era um dos 4 mestres de António Telmo, eu já pouco teria a dizer de um determinado ponto de vista, mas de outro ponto, e isso à partida dificultar-me um pouco a tarefa, mas de outro ponto de vista também me sinto mais confortável. Foi como se a artilharia, e neste caso a Força Aérea, porque o Marinho voou muito alto, tivesse bravado o campo e agora abrisse caminho à produção da infantaria. Eu, aliás, em final de julho, fui falar a Setúbal, à Casa da Cultura, a apresentar o meu último livro, a convite do Daniel Pires, e o texto que agora vou começar por ler foi o texto com que encerrei na altura a sessão. É um texto que termina com uma homenagem singela do António Telmo a Bocage, e na altura notei no Daniel alguma surpresa ou alguma perplexidade. E, portanto, quero prevenir alguns dos que aqui estão que este texto do António Telmo não é menos meigo do que o texto ou não é tão meigo, pelo menos, como o texto do José Marinho, capaz de ser mais contundente de um certo ponto de vista. Compreende-se que assim seja, porque o Camões é, para o António Telmo, no meu ver, o tema principal da sua investigação. No primeiro momento são os Jerónimos, mas mais ou menos localizados à história secreta, e depois, a partir da própria história secreta, inclusive até ao final da vida, o Camões é uma investigação quase constante. Compreende-se esta reação que o António Telmo tem numa página curta do seu livro Conjugações do Neopitagórico, compreende-se isso perante a forma perentória e, por vezes, sobranceira com que o Vernay trata o Camões, isso já que hoje foi referido várias vezes. Enfim, não estou a dizer nada que não seja, num dos estudos referidos pelo professor Dr. Anselmo, Maria Lucília Gonçalves Pires, isso é perfeitamente evidenciado. São feitas várias críticas, e críticas até relativamente duras a Vernay, e, portanto, não estou a dizer nada que surpreenda. Talvez possa surpreender alguns. É este texto do António Telmo. Insere-se num conjunto de 7 curtas reflexões sobre Camões, que ele, aliás, titula precisamente Em torno de Os Lusíadas e de Luís de Camões, neste seu livro, um dos últimos, Conjugações do Neopitagórico, e eu vou passar a ler. Luís António Vernay, a quem se deve a reforma pombalina da Universidade, tinha a opinião que se segue sobre o talento gracejador do autor dos Lusíadas. São poucos os versos de Camões que não tenham algum defeito de dissonância. A obscuridade ninguém a pode negar. Nasce, em primeiro lugar, de usar palavras latinas aportuguesadas, sem necessidade alguma. Nasce, em segundo lugar, de introduzir palavras e frases que nada significam. Eu faço aqui um parênteses. Esta afirmação é uma constante na Carta Sétima. As frases não têm qualquer significado, as pessoas conceitos confusos, inverosímeis, obscuros. Obscuridade e subtilezas são algo que constantemente deixa o nosso autor perplexo e indeciso. Prosseguindo, verbo e graça, e agora o Vernay exemplifica, estas palavras: som sublimado, fúria grande e sonorosa, esperar jugo e vitupério, tenro gesto, muro frio. O António Telmo aqui grafa superna, mas creio que é suprema eternidade. E outras que se acham na invocação, que seria talvez a proposição, que é o que fez é o rei Dom Sebastião. São palavras que nada significam e causam confusão em quem lê. Luís António Vernay, verdadeiro método de estudar, Carta Sétima. E agora comenta o António Telmo. O frade deveria ser pouco claro de inteligência, apesar de cartesiano, para não ver nada nos exemplos que escolheu. Ficava confuso, o que não é de surpreender em quem não sabia colocar as vírgulas.
Todavia, o seu livro fez furor. Um furor grande e sonoroso entre os sergistas, tão grande e sonoroso que ainda perturba o sono puro dos aristotélicos. Quando estamos longe aqui do parecer de Manuel de Faria e Sousa, no seu grande comentário aos versos de Luís de Camões, que via na oscuridade deles a claridade nítida das ideias. É este dom felino de ver na noite que faltava de todo ao frade Barbadinho e que faltou também a outro frade, aquele que foi encarregado de censurar os Lusíadas. Graças a não saber ler nas entrelinhas, temos aí o canto nono quase incólume. Bem dizia Bocage, que só no altar amava os frades, com a devida vénia para o Daniel. Bom, o primeiro exercício que eu fiz foi regressar ao liceu, profissional ao Liceu Camões, onde lecionava um desses grandes professores que o professor Artur Anselmo há pouco mencionou, o Gílio Ferreira, e pegando numa edição escolar, em alguns casos, noutros casos, incluindo os meus próprios meios, fui ver estas expressões que, segundo o Verney, nada significavam. Não vamos perder muito tempo com isto, mas o som sublimado pode ser entendido como a aspiração, integra-se na aspiração do poeta a que o seu canto seja, de facto, um canto que atinja um estádio de sublimação. Depois podemos discutir se é o canto que atinge este estádio de sublimação, se é o próprio ser do poeta e se o canto manifesta essa metamorfose, essa transmutação. E aqui já temos um problema que introduz alguma obscuridade, perturbaria de certo Verney. Pois a fúria grande e sonorosa é uma inspiração sublime e retumbante. O esperado jugo e vitupério é o esperado subjugação e opróbrio. O tempo gesto é uma aparência, é um aspecto jovem. O Moro frio não tem que ver propriamente com questões climatéricas, o que seria um pouco de espantar, tem a ver com o facto do pavor que se instala do Moro. E depois temos a sexta expressão, a sexta frase, o sexto conjunto de palavras que é talvez o mais estimulante, que é a suprema eternidade. Bom, e aqui, há pouco o Renato falava da referência do José Marinho à hierarquia, e aqui temos de facto de duas umas. Ou uma redundância enfática da parte do Camões, quer frisar que na hierarquia simples, composta pela eternidade e pelo tempo, a eternidade é o superior e o tempo é o inferior, e, portanto, este é um efeito estilístico que nada tem de transcendente, ou então é possível que haja uma outra hierarquia um pouco mais complexa. E aqui ocorreram algumas palavras, uma passagem do Agostinho da Silva, na reflexão à margem da literatura portuguesa, no capítulo 6, que, como sabeis, é dedicado a Camões. E então pergunta ao Agostinho da Silva: haverá só uma eternidade mais longa do que o tempo? Quem sabe se esse Espírito Santo, que é o amor eterno do Pai e do Filho, quem sabe se essa verdade que nas coisas anda, não é o ponto de contacto, a mais alta realidade, a inefável essência em que tempo e eternidade se revelam da mesma natureza, se revelam coetâneos e idênticos. Bom, antes de mais, uma nota: o Agostinho da Silva não mereceu aos organizadores, ao organizador do Dicionário de Camões, uma entrada, muito embora estas linhas e as páginas em que elas se integram, na reflexão à margem da literatura portuguesa, sejam das melhores coisas que se escreveu sobre o Camões. No entanto, ele não teve esse privilégio. Ele paga talvez o preço de haver simultaneamente negado, não direi renegado, mas negado o magistério do Leonardo Coimbra, e isso já o torna suficientemente suspeito a alguns olhos, porventura, mas simultaneamente nega também o magistério do António Sérgio. Enfim, aquilo que era apenas algo de suspeito torna-se uma falta imperdoável a certos olhos. Não sei se foi esse o preço a pagar no caso do Dicionário de Camões, isto sou eu que especulo. O que sei é que estas linhas sobre Camões já necessitam, em boa parte, embora num plano estritamente teorético, muito mais vincadamente teorético do que sucede depois com o António Telmo, precisamente a descoberta que o António Telmo faz no desembarque dos Maniqueus de Camões, ou seja, que a ilha do amor, os cantos não obedecem, a descrição nos Lusíadas de José Feita dessa ilha, é, à luz de uma gravura persa, uma pintura persa do século XIV, é a descrição do mundo imaginal, do mundo intermediário, do mundo da alma, que o Henrique Orbán estudou tão profundamente em toda a sua obra, e é precisamente nesse mundo em que os espíritos corporizam, os corpos espiritualizam, podemos conceber, de facto, uma eternidade e um tempo que sejam simultaneamente tempo e eternidade. Um istmo, um albazac que permite essa mediação, e quando vai para outra passagem da sua obra, aproxima, creio que ainda seguindo o sufismo, neste caso na Arábia, daquela linha que divide a sombra da luz. O que é facto é que também o António Telmo não coube no Dicionário de Camões.
Por um lado, admitamos que, como hermeneuta é demasiado grande para caber lá. Por outro, poderemos suspeitar, e já que, enfim, o Renato colocou as coisas no plano das famílias espirituais, e é bom verificar que as famílias espirituais ainda têm algum recorte, ainda se recortam com alguma nitidez, é possível que o António Telmo também tenha que pagar algum preço por ser imediatamente discípulo de Álvaro Ribeiro e de José Marinho, imediatamente de Leonardo Coimbra. Mas isto sou eu a especular. Foi aqui dito há pouco que António Sérgio via em Verneio um apóstolo cívico, e essa afirmação suscita-me uma outra leitura relativamente curta desta feita na História Secreta de Portugal. Eu faço aqui, aliás, um parênteses quando digo que o António Telmo é talvez como hermeneuta demasiado grande para caber no cenário de Camões. Não o digo por acaso. Eu tive o cuidado, de manhã o professor Duarte Cruz, que já não está cá, protestou a dificuldade de trazer consigo o volume de 800 páginas do Dr. António Alberto Andrade. O professor Anselmo Castro trouxe. Não, também sou Castro, mas não trouxe. Não trouxe ali? Não esteve. É acesso doutoramento. Desculpa. O calado, em todo o caso, o calado da embarcação deve ser semelhante. Mas eu trouxe de facto os livros do António Telmo, não trouxe todos os livros que falam de Camões, trouxe 4. Na História Secreta de Portugal há um capítulo sobre Camões, que é a investigação inaugural. Depois temos os embarques dos Maniqueus de Camões, que é um livro inteiro consagrado a Camões. Temos as Convenções Neopitagóricas, com alguns textos, como referi. Temos metade da aventura maçónica e teríamos ainda a filosofia cabala, se eu tivesse trazido, que traz a conferência da Sala dos Espelhos do Palácio de Forte, 1980, na altura preferida a convite de Afonso III. Portanto, apesar de toda esta obra sobre Camões, tudo aquilo que foi demonstrado de uma forma evidente e aquelas teses polémicas, controversas que são levantadas, e aquilo que não terá ficado demonstrado cabalmente, não desceu uma linha aos dicionaristas. Bom, passo adiante e vou ler a passagem da História Secreta que referi, porque também nesta passagem, de alguma forma, Verneio é referido, embora implicitamente, não é nomeado. Diz então o António Telmo: é que, a partir do século XVIII, e na medida em que o cartesianismo se desenvolve em Portugal, até atingir o ponto culminante com António Sérgio, verifica-se que os pensadores teólogos, poetas ou filósofos são hostilizados socialmente à direita ou à esquerda da cruz porque se atrevem a imaginar ou a pensar a ideia de Deus. São deixados em paz os que não tocam nos domínios proibidos da teologia ou os que se limitam a aceitar, com a alma indiferente, as verdades da catequese. Na primeira metade do século XX, os sergistas movimentaram uma campanha feroz contra os nossos grandes poetas do sagrado, como o jesuíta Manuel Antunes designa Pascoais, Pessoa e Régio. A primeira grande vítima foi Guerra Junqueiro. Tudo, porém, começou pela polémica famosa de Pascoais e Sérgio, depois que este rompeu com o movimento da Renascença Portuguesa. Por esta altura, dominava em filosofia o alto espírito iluminado de Leonardo Coimbra. Sampaio Bruno, agredido fisicamente por Afonso Costa, por ter combatido numa série de artigos a separação da Igreja e do Estado, guiava de longe os novos poetas e os novos filósofos, e corria aos espíritos um imenso entusiasmo messiânico. Fernando Pessoa anunciava o aparecimento de um super Camões. Teixeira de Pascoais via chegada a hora do regresso ao paraíso. Mas, por mais lúcidos que se mostrassem na articulação dos acontecimentos com os vaticínios, a sociedade culta, positivista ou cartesianista não lhes concedia o direito de serem varos. Positivistas e cartesianistas pareciam ter decidido que é proibido pensar a ideia de Deus, porque Deus ou tudo já se sabe, ou nada se sabe e pode saber-se. Pelo menos, diziam eles, a ciência deve ser edificada sem essa ideia, apesar de estarmos num mundo onde a presença do mistério impõe que nada se possa realmente saber fora dos termos desse mistério. Assim, os mais lúcidos e imprudentes não desistiam de procurar a palavra perdida da sabedoria. Esta página está num capítulo da História Secreta de Portugal sobre Fernando Pessoa, retificador da maçonaria. E é curioso notar como ela se articula com a página inicial que eu inicialmente li das Convenções do Neopitagórico, onde neopitagórico é um termo que está por outra palavra. E bem lidas, na sua essência, as páginas das conjugações são também elas um propósito concretizado da retificação da arte real. Esta é uma nota que eu deixo, depois poderemos aprofundar no debate. Em todo o caso, o que eu queria aqui agora chamar a atenção é o seguinte: o Verneio
de alguma forma considera a poética como uma espécie de retórica, com algumas especialidades. O Verneuil ataca na carta quinta o padre António Vieira, verdadeiro duramente, e na carta sétima o Camões. É curioso notar que as duas figuras duas figuras superiores em torno das quais o António Telmo define o ciclo do clero na história secreta de Portugal são precisamente Camões e Vieira. Por outro lado, vimos aqui como na visão do António Telmo os sergistas atacam Verbena, um Pascoais, um Pessoa e um Régio. Os dois grandes poetas que o António Telmo elege no ciclo do povo são precisamente Pascoais e Pessoa. Eu diria que dentro de uma sucessão que é constantemente verificável na história espiritual portuguesa, há a afirmação de um paradigma barroco, naquele sentido amplo que dá o Eugênio d'Ors, segue-se fatalmente à afirmação de um paradigma clássico, no caso de Verneuil, neoclássico. Eu sei que poderão estranhar um pouco eu incluir o Camões no paradigma barroco, mas se nos lembrarmos com o António Telmo, os Lusíadas são os Jerónimos em verso, isso já parecerá um pouco menos estranho. O que é facto é que, para mim, um Camões e um Vieira teriam fatalmente que produzir um Verneuil, e um Pascoais e uma Pessoa teriam fatalmente que produzir um Sérgio. E o António Telmo, que era um autor descontente com a sua história secreta de Portugal, e agora a consideração da correspondência entre o António Telmo e o António Quadros, que vai sair agora em novembro, nos cadernos de Filosofia Extravagante, mostra isso mesmo. Talvez o António Telmo não tivesse, assim, tantas razões para estar descontente com a história secreta de Portugal, porque, através de Verneuil, através de Sérgio, através daquilo que os liga, naquilo que eles representam, verifica-se que a história secreta de Portugal é um livro bem produzido do ponto de vista cronológico, nos seus pilares fundamentais. Esta é outra nota que me parece interessante e que esta reflexão em torno do Verneuil me suscitou. Bom, em Verneuil, sabemos que há o elogio da razão, há um endeusamento da razão, e isso rapidamente se transforma numa ditadura da norma, da regra, que por vezes é uma tirania. É curioso, por exemplo, verificar que o Verneuil, quando fala da epopeia, diz isto: as regras são tantas e tão dificultosas que são poucos os que se atrevam e raríssimos os que não pequem contra alguma. Para o Verneuil temos as boas artes, a boa razão, o bom emprego da razão, que no caso da poética foi definido de uma vez para todas pelos autores da Antiguidade, os gregos e os romanos, e ao lado das verdades religiosas que o Verneuil propriamente não se propõe, pelo menos no modo expresso, não se propõe contestar. Aliás, ele invoca por várias vezes a doutrina e a catequese, surge este dogma laico, o de que o saber foi dado de uma vez para sempre, uma vez para todas, na Antiguidade. Cá está o paradigma clássico, e, portanto, isso tem que ser aplicado uniformemente, sem exceções, e sem deixar qualquer margem à invenção, naquilo que a invenção tem de descoberta e, como tal, de criação. E esta é a grande crítica que, a meu ver, genericamente pode ser feita a Verneuil. É evidente que este diálogo entre o Verneuil e o António Telmo é um diálogo anacrónico, está desfasado em 2 séculos, mas já não é tão anacrónico se o perspectivarmos com o António Sérgio. Bom, em todo o caso, este dogma laico pode nos levar a pensar que há aqui uma construção do Verneuil quando ele diz que nós temos na nossa religião coisas que podem suprir a todas as ideias dos antigos. Portanto, aqui parece que ele se estaria a afastar desse paradigma grego e romano, desse paradigma clássico, que ele previamente invocou. Mas ele logo a seguir, o Verneuil aqui é erguto, isto parece contraditório, não é? Porque ele parece-se a dizer que os gregos não se serviam das divindades dos hebreus ou sírios para explicarem as suas coisas, mas daquelas que estavam estabelecidas no seu país. Portanto, há aqui, este é um aspecto que eu acho que é justamente realçar no Verneuil, há aqui, quando estamos perante um autor que é constantemente acoimado de estrangeirado, há no Verneuil concessões muito importantes, enfim, aos valores nacionais. Basta lembrar a defesa que ele faz do vulgar em detrimento do latim no começo da carta sétima, se não estou a errar. Embora sejam focos fartos no meio de uma floresta em que, de facto, o estrangeirismo é enorme. E se nós quisermos verificar como o Verneuil não pretende propriamente ir contra as verdades da religião, mas pretende, por outro lado, concomitantemente, impor um dogma laico, chamemos-lhe assim, que tem a ver com as leges artes, se quiséssemos utilizar um termo da medicina, da criação poética, poderíamos escutar esta passagem em que ele faz a crítica ao emprego que os poetas
da modernidade e que está, sobretudo, a avisar o Camões no perigo que eles fazem da mitologia clássica, da mitologia greco-romana. Então, diz o Verneuil, na sequência daquilo que eu disse, diz o seguinte: e por que devemos nós servirmos das gregas, a falar das divindades, tendo outras melhores? O que, suposto, merecem riso os poetas que se ocupam com estas ridicularias, porque ou querem significar com aqueles nomes alguma coisa, e isso é sacrificar o seu catecismo à mitologia dos antigos, cá está a afirmação dos valores religiosos que são os seus, Verneuil, ou não significam coisa alguma, e novamente merecem riso por falarem em coisas que não pode haver, e é perder a verosimilidade do poema, servindo-se de coisas e vozes que ninguém pode entender. Que o poeta, em uma metáfora, em uma semelhança, em alguma breve alusão, tocasse algum destes pontos, poder-se alguma vez perdoar, mas introduzi-los em todo o corpo do poema, como faz o Camões na Lusíada, que introduz Vênus e Baco por toda a parte, sem descrição alguma, ou também o Chagas, que está a sofrer de poeta. E o comum deste reino, isto é para mostrar que não tem juízo ou discernimento na aplicação dos ornamentos poéticos. E é muito admirar que os que sabem tão bem descrever Vênus e Baco não saibam descrever um homem seu contemporâneo sem recorrer à antiguidade. Pode-se, porém, sofrer que o poeta fale com as coisas inanimadas como com as pessoas. Verbo e graça, com os céus, terra, elementos, morte, etc. Perdão. E faça outras estas figuras de retórica. Isto não ofende nem a religião, nem a boa razão. Aquilo ofende-nos as coisas. Cá temos esta dualidade. Os valores da religião são constantemente invocados e, na aparência, pelo menos, não são tocados, não são postos em causa, e surge uma outra limitação, que é a limitação da razão. E, portanto, temos aqui como duas faces numa mesma moeda que a mim, pessoalmente, me evocam uma expressão do António Telmo. Não sei se na História Secreta de Portugal, se no Horos de Portugal, quando afirma que o António Sérgio, e aqui vou preferir uma afirmação escandalosa para alguns, quando afirma que o António Sérgio e o António de Oliveira Salazar, aliás, o António Telmo tinha uma grande fixação neste S recorrente de muitos dos nomes dos homens que nos governam, seriam precisamente esses dois homens, as duas faces da mesma moeda. Não estou a dizer nada de novo, mas para alguns isso será novidade. É evidente que o António Telmo não faz isto de forma leviana, tem em vista precisamente aquilo que num e noutro é o resultado do positivismo que foi introduzido de alguma forma pelo Verneuil e que o Renato, há pouco, a propósito do José Marinho, também procurou demonstrar. Eu não queria alongar muito mais, mas queria ainda dizer algumas considerações. Há um erro do Verneuil, no meu ver, quando critica o Camões por introduzir indiscriminadamente estas divindades gregas e romanas. Erro, pelo menos no sentido que o Camões não substitui as divindades cristãs, católicas ou romanas, pelas divindades clássicas. É que elas coexistem no poema, como demonstrou António Telmo, e coexistem não em termos de uma mistura, mas em termos de identificação. Como muito bem viu o António Telmo. Eu vou procurar ser agora muito breve. Isto tem a ver com uma razão muito simples. É que o Camões, como o António Telmo demonstrou longamente na sua obra, é um fiel do humor. E um fiel do humor sabe ver a verdade em qualquer uma das formas tradicionais e sabe identificar os valores análogos dessas formas tradicionais. Depois da parte do Verneuil, há uma incompreensão profunda sobre as razões da ocultação na produção poética. E essas razões, eu vou abreviar, essas razões são três, são enunciadas pelo René Guénon, e o António Telmo, de alguma forma, adere a elas. Eu ia explicar isto mais detalhadamente, mas não posso. O António Telmo adere a essas razões no começo, para que eu coloque os embaixos comunicativos. São três. A primeira é proteger os difusores das doutrinas secretas, ou assim tornadas ocultas, da perseguição das autoridades eclesiásticas. Portanto, trata-se de proteger os homens, os poetas. É evidente que não podemos, e o René Guénon alerta por isso, não podemos identificar sem mais a ortodoxia com o exoterismo e a heterodoxia ou a heresia com o esoterismo. Isso é incorreto, é um erro. Podemos questionar se a ortodoxia, enfim, é verdadeiramente ortodoxia. Era um problema que nos leva muito longe. Há depois um motivo intermédio, se assim quisermos, que é a prudência que há que ter na preservação da própria doutrina. Evitar que ela caia junto do vulgo, que ela se divulgue, que ela se vulgarize e que surja desfigurada.
E há depois uma terceira razão, que é a mais importante, que é a natureza das coisas. Há verdades que só se podem afirmar através da revelação, ou seja, mostrando e escondendo, porque tem a ver com o próprio aprofundamento ontognoseológico, com a sucessiva interiorização operativa traduzida em níveis de significação cada vez mais profundos e cada vez mais difíceis de alcançar. E este é o problema de fundo. É a grande peça que nós poderemos apontar ao Verneuil, mas também não lhe poderíamos exigir mais no contexto histórico-cultural em que ele se situa. Só para terminar, 4 ou 5 tópicos. Não podemos deixar de esboçar um sorriso quando o Verneuil acusa o Camões de falta de erudição. Pensamos noutro daqueles notáveis professores do Liceu há pouco referidos, que é o caso do professor Reis Brasil, com o seu comentário de estudo crítico em 12 volumes. Podemos concordar ou não com o professor Reis Brasil, achar que é uma obra mais ou menos meritória, mas é inegável que ele se ocupou de muita matéria erudita e procurou desbravá-la nos Lusíadas. Depois, diz o Verneuil, há um erro no título, não segue as regras da epopeia. O título deveria refletir ou o herói ou o lugar da ação. E no caso do Camões, o Camões foi utilizar o título de todo um povo. Não viu nem podia ver o Verneuil, e aí viu o António Pelmo na obscuridade, e os Lusíadas são a autobiografia espiritual do Luís de Camões. E aí a mudança de 2 letras, do Luís para Luzi, faz toda a diferença. E esta nota que o António Pelmo nos deixa é perfeitamente congruente com toda a interpretação, com toda a hermenêutica que ele vai fazendo dos Lusíadas e do Camões. Aqui o Gama é Gama e é simultaneamente Camões. E o título escolhido pelo poeta para o livro significa precisamente ao mesmo tempo estas duas coisas: os lusitanos e os versos dele, do Luís. Depois, diz-nos o Verneuil, há um erro na proposição, porque o Camões não se limita a propor a Dom Sebastião a ação principal, mas traz à colação toda a história de Portugal. Deveria Verneuil ter se interrogado se há realmente uma solução de continuidade entre a ação do Gama e toda a história de Portugal. E isto num plano meramente exotérico, porque se formos a um plano esotérico, aí vamos parar à tese do António Telmo: Portugal é desde a origem a expressão visível no plano histórico, na sociedade iniciática. Eu teria aqui coisas para ler do António Telmo, mas não há tempo. Depois, diz o Verneuil que há um erro de Camões em não sustentar sempre o caráter e a grandeza do seu herói. Bom, mas se olharmos para os Lusíadas como uma viagem iniciática, como um poema de uma viagem iniciática, esses aspectos negativos, o aspecto tenebroso ou terrível, o aspecto titanesco de Ugama, que é projetado no Adamastor, no Adão Astral, naturalmente tem que estar presente, porque uma iniciação, uma viagem iniciática, não se faz sem esta progressiva sublimação, sem este desbastamento da pedra bruta em pedra cúbica, como o António Telmo, por certo, poderia dizer. E, portanto, ainda aqui, notem como a leitura do António Telmo é toda ela congruente a partir da tese que ele defende, e como tudo isto permite, a meu ver, enfim, mostrar como o Frade Barbadinho aqui viu de uma forma estreita. Para terminar, referir a crítica do Verneuil a algumas formas poéticas. O caso dos enigmas, que ele condena de uma forma geral, considera uma coisa de orientais. No caso dos ocidentais, ele condescende com os antigos, que o fizeram por necessidade, mas de forma alguma poderá aceitar nos tempos modernos. Por outro lado, os equívocos, a possibilidade de, em determinadas formas poéticas, certas palavras terem várias significações. E aqui, uma vez, está o ponto fulcral. Aqui está já, de uma forma larvar, germinal, o positivismo a nascer no iluminismo. O Álvaro Ribeiro tem uma tríade que parte do iluminismo, passa pelo positivismo e chega ao socialismo, que o Álvaro Ribeiro considera, que o António Telmo vem a considerar depois uma forma de caída do Quinto Império, e de facto, no Verneuil verificamos como no iluminismo está já a despontar o trânsito para o positivismo, como o saber nos surge já como algo que está feito, que está perfeito, que está dado uma vez por todas. E, portanto, uma palavra não poderá ter para o Verneuil mais do que uma significação. A propósito disto, e para terminar, vou mesmo terminar, vou ler uma passagem, não do José Marinho, mas do irmão espiritual do José Marinho, do Álvaro Ribeiro, que ilustra a atitude mental a que, desde o Verneuil até o António Sérgio, o campo oposto se mostra naturalmente adverso.
Penso que estas frases da razão animada resumem tudo aquilo que, na essência, poderíamos objetar a Verneuil e António Sérgio. E vou passar a ler. Ninguém pode negar ao pensador o direito de repelir um significado que considere desvalioso. Ninguém pode negar ao pensador o direito de restituir à palavra os seus valores de bondade, beleza e verdade. Ninguém pode negar ao pensador o direito de aperfeiçoar para seu uso a nomenclatura cultural. Habituado a pensar significações diferentes das que correm entre o vulgo, o estudante desvia-se dos seus semelhantes e, na sua extravagância, pode chegar a descobrir tesouros escondidos. A arte de filosofar depende, em grande parte, do exercício que associa a palavra secreta com a intimidade do pensamento. Mas por isso mesmo se diz que a essência da filosofia é a intimidade. Muito obrigado.